Salve, salve, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha em mais uma conversa com o Evangelho. A todos, a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ateliê 15, beijo no coração, sempre bom estarmos juntos nessa parceria show. E como sempre, mais uma semana, né? A gente acolhe nosso querido irmão e amigo Marcelo Barros para mais uma conversa com o Evangelho. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Ô Darlan, que alegria estar com você e com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu estou na Itália, 5 horas de diferença de fuso horário, mas me Nossa. sinto muito ligado com vocês e muita alegria de fazer essa conversa sobre o Evangelho. Maravilha. Permanecemos conectados. E como sempre, né, sem mais delongas, vamos ver o que neste 26º, né, domingo do tempo comum, Lucas vem nos dizer. A gente vai refletir um pouco, né, o evangelho proposto é o de Lucas 16, versículo de 19 a 31. E é uma parábola relativamente bem conhecida, né? Que é a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. E é uma parábola que só Lucas conta, e ela é assim um tanto dura, né? Ela fala de inferno, fala de tormentos. E aí, Marcelo, eu queria pedir que você contextualizasse essa parábola, essa passagem do evangelho para a gente, por favor. A parábola está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que Isso. é um capítulo totalmente consagrado à relação dos discípulos de Jesus com a riqueza. Como é que na fé cristã, quem quer ser discípulo de Jesus lida com o dinheiro? Esse é o assunto. E a parábola é uma parábola que Jesus contou, provavelmente de um conto que se contava muito na época dele e que dizem que veio do Antigo Egito. E é uma história que tem uma certa casca de banana, quer dizer, a gente pode escorregar na interpretação. Por exemplo, desde que eu era criança, eu ouvia as pregações sobre esse evangelho dizendo como se a sorte de cada pessoa é depois da morte. O pobre, o rico é rico até o dia de morrer. E o pobre é pobre, miserável até o dia de morrer. E aí, quando morre no céu, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Então, esse tipo de pregação, esse tipo de discurso, é um discurso que aliena, porque tira o hoje, não coloca a responsabilidade ética no agora. O rico pode ser rico quanto ele quiser, que tudo que for acontecer vai ser depois da morte. E acho que essa não é a proposta de Jesus, nem do Evangelho, nem a perspectiva de Lucas. A perspectiva é outra. Quer dizer, a perspectiva é aqui na Terra e agora que, de certa forma, se se fundamenta a sorte de cada um. Então, Darlan, é muito importante ler essa história de uma maneira crítica. Importantíssimo. Curioso que nesses últimos dias, né, essa semana, eu estava conversando com o pessoal e eu dizia exatamente sobre essa passagem. Eu falava, se a gente não tomar cuidado com o que a gente lê ou como a gente reproduz aquilo que a gente ouviu, né, aí nas homilias, nas reflexões, a gente acha que todo mundo que é rico vai para o inferno. E não é isso que a Bíblia diz, né? A gente precisa fazer esse contraponto, essa interpretação, para que a gente não ache que toda pessoa que nasceu numa família em berço de ouro, como a gente fala popularmente, acha que está condenada. E aí, Marcelo, voltando para esse texto, né, para o contexto dessa história, a gente reflete que é uma história um tanto dura, né? Porque ela
passa esse imaginário, vamos dizer assim, que é um tanto pessimista e a palavra é um pouco pesada. Porque eu acho que o pessimismo vem de uma constatação, e a Uhum, constatação é da insensibilidade. Você vive no Brasil hoje, você lida com todos os dias, sai de casa e você vê uma multidão de pobres na rua, largados. Quer dizer, quase que literalmente essa parábola ela se realiza hoje no Brasil com milhões de pessoas. As ruas de nossas cidades estão cheias de gente caída nas calçadas. E como é que é a reação do pessoal de classe média, de classe alta diante disso? Indiferente, não toca em nada, não, aquilo não quer dizer nada. É, aqueles pobres da rua é uma multidão de gente invisível, não se vê. Em 2020, em janeiro, um pouco antes da pandemia, eu estava no curso do SESEP em São Paulo e o padre Júlio Lancelotti foi lá com algumas pessoas da rua falar com o pessoal do curso. E depois que houve aquela conversa, aquele encontro entre eles, o que eu senti que o pessoal da rua estava mais espantado era dizer: eu nunca vi as pessoas olharem para mim. Pela primeira vez eu vi gente olhando para mim, eu era olhado, porque normalmente no dia a dia ninguém olha, passam por mim como se eu não fosse visível, não, não ninguém. Então aqui o pessoal olhou, cumprimentou, deu bom dia, estendeu a mão. Era a primeira vez que eles tinham essa experiência. E a parábola desse evangelho, ele diz justamente isso. O rico vivia na fartura, não diz que ele era ruim, não diz que ele era avarento, não diz nada sobre virtude, nem qualidade, nem defeito. Ele era rico, mas o que caracterizava ele não dava bola para o que ocorria com o outro. E isso é a questão da parábola. Quando morre, um vai para o céu, o outro vai para o inferno, né? Eu não acredito, Darlan, que seja Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não bota ninguém no inferno. O inferno é a pessoa que cria. O inferno é o desamor. O inferno é quando você não tem olhar para o outro. Então, este é o inferno. E aí Deus é impotente. Nem Deus pode mudar. O rico dizia: Pai Abraão, manda Lázaro. Ele disse: olha, a distância é imensa entre nós e vós. Não tem como passar, não tem como fazer isto. Nem Deus pode mudar. Quer dizer, não é Deus que castiga, que coloca no ímpio. A história não conta nada de inferno como castigo de Deus. É a pessoa que cria o inferno. É o não pensar no outro, é o não olhar para o outro, é o viver só para si mesmo, que é o inferno. compreendido. É interessante a gente ouvir essas reflexões, né? Porque na mente da gente fica um emaranhado e a gente, como a gente sempre traz reflexões para além do que está escrito, né? Sempre tem aquela parte que a gente faz uma ponte com o contexto atual, a gente faz outras releituras, né? Outras leituras da Bíblia. Eu acho que isso agrega muito valor ao nosso aprendizado, à nossa reflexão semanal. E aí, por falar nisso, a gente está vivendo um tempo, digamos assim, desafiador, né? Que é esse tempo, esse período eleitoral. E todo mundo sabe que nos nossos países, né, a única chance de políticos progressistas ganharem a eleição é se eles fizerem aliança com setores do centro, da direita.
E é preciso mostrar que se tenta esse diálogo, por exemplo, com os senhores do agronegócio e, ao mesmo tempo, com pequenos agricultores que trabalham com a produção familiar, né? É necessário se aliar aos madeireiros e aí do outro lado tem os protetores da floresta, como se fosse possível agradar a gente agradar as raposas sem pôr em risco a vida das galinhas. E infelizmente, né, às vezes é necessário fazer esses malabarismos. No plano da fé, eu penso que a espiritualidade é mais exigente e como projeto para a comunidade de fé mostra que as escolhas elas precisam ser mais radicais, né? Como que a gente pode interpretar melhor esse processo, Marcelo? Eu penso que se a política faz esses acordos tendo em vista o bem do povo, tendo em vista, por exemplo, agora a democracia, garantir que o Brasil saia desse governo que foi contra os índios, contra a Amazônia, contra a floresta, contra tudo, né? Se a gente puder, mesmo fazendo aliança com a classe média, retomar direito da classe trabalhadora, é válido. Agora, no plano da espiritualidade, é muito importante saber de que lado eu estou, com quem eu estou ligado, a quem é que eu me ligo. Eu penso que para essas eleições tem muita gente que ainda diz: eu não gosto de fulano, eu não voto na extrema-direita, mas não voto também em Lula, por exemplo, né? E aí a pessoa decide por si. Eu, pessoalmente, acho que é um momento tão importante para o Brasil que a gente devia perguntar de que lado está o movimento do sem terra, de que lado estão os povos indígenas, de que lado estão as comunidades negras, e votar na comunhão, na solidariedade com os trabalhadores, Darlan. Isso é que seria importante. Excelente. É, ainda, né, no contexto da reflexão, esse evangelho nos chama atenção para a opção pelos pobres. E a gente, volta e meia, a gente traz essa reflexão, né, da opção pelos pobres do evangelho. Como que você vê, como que a gente pode falar disso hoje na nossa igreja? Eu acho que não há possibilidade de opção pelos pobres dentro do capitalismo que visa o lucro, que visa o interesse próprio, em que o rico é aquilo que o Evangelho diz: se banqueteia e o outro está morrendo de fome na porta, ele nem olha, nem sabe. O importante da opção pelo pobre é a inserção, é a comunhão, é olhá-lo como pessoa. Eu diria, nessa eleição agora, é se colocar no interesse dos mais pobres. Quem é que vai servir aos mais pobres? Eu voto nessa pessoa. Não voto na pessoa que vai me ajudar, que vai ser bom para mim, mas para os pobres, para o povo, para os mais humildes. É isso, Darlan. Maravilha, Marcelo. E como sempre, né, concluindo a nossa conversa, a gente precisa ter cuidado, pois a gente sabe que não conseguimos viver nesse mundo sem dinheiro, né, falando na prática. Mas também a gente não pode colocar o lucro e os valores de mamon, né, acima das relações humanas, acima dos valores do reino de Deus. Lá na primeira carta de Timóteo, o apóstolo afirma: o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. No nosso mundo atual, não se trata apenas da avareza como virtude
moral e do amor ao dinheiro que desvia os corações de pessoas crentes, né? E sim de um sistema que, infelizmente, domina o mundo e que elege o lucro quase que como um dogma fundamental que está acima da própria vida e, inclusive, da vida do planeta. E essa idolatria da riqueza também como sistema e opção de vida. E diante disso, o Papa Francisco tem proposto a todo mundo, né, aprofundarmos o que aqui no Brasil a gente chama de economia de Francisco e Clara, que nada mais é do que uma economia baseada na partilha e na comunhão e serviço a todos e todas. Então, que possamos ensaiar o caminho dessa economia já agora e também todo o nosso modo de viver, né? É isso, Darlan. Muito obrigado por essas palavras proféticas. Penso que temos que apoiar e viver essa economia de Francisco e Clara e propor isso ao mundo. Grande abraço a você, um bom domingo para todos e todas. Seguimos caminhando. Importante e necessário. Beijo no coração e a gente sai, como sempre, caminhando. Excelente domingo, excelente semana. Tchau, tchau.